pessoal! Está começando o quadro Falando com a Doutora, o melhor momento do seu dia, comigo, doutora Natália Argentão, levando até você informações sobre saúde, beleza e bem-estar. Aumente o volume do seu áudio e chame todos para assistir, porque hoje nós vamos falar de fibromialgia, uma síndrome dolorosa que acomete muitas mulheres e cada vez mulheres mais jovens e causa sintomas quase incapacitantes para o trabalho. Pense agora em uma dor que começa sem nenhum motivo aparente. Você não caiu, você não bateu e de repente essa dor aparece. E ela não se localiza em uma parte do corpo só, não. Ela se espalha. Dói o corpo todo, dói os braços, dói as pernas, dói as costas. Você tem a sensação de que a dor anda pelo corpo. Pois bem, essa dor é a fibromialgia. Uma síndrome muito difícil de ser diagnosticada, porque ela se confunde com várias doenças no seu aspecto clínico. A fibromialgia caracteriza-se por dor crônica que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos tendões e nas articulações. Trata-se de uma doença relacionada com o funcionamento do sistema nervoso central e o mecanismo de reconhecimento da dor no cérebro. O nosso cérebro, que é o sistema nervoso central, há várias áreas para detectarem cada estímulo de dor que nós sentimos. Então, um exemplo bem prático. Quando você recebe um estímulo de dor, ou um estímulo de tato, pressão, de força, cada partezinha do nosso cérebro vai reconhecer esse estímulo. Vou dar um exemplo. Então você sente um tato, você sente que alguém põe a mão em você. Tem uma parte específica do seu cérebro que vai reconhecer o tato. Quando você sente dor, vamos supor que você sentiu uma dor no seu dedo. A dor do seu dedo vai ser reconhecida em outra área do seu cérebro. Nos pacientes com a fibromialgia, essas áreas elas são detectadas igual de todo mundo. Porém, o cérebro aciona outras áreas dolorosas no cérebro. E aí, ao invés de pegar só aquela partezinha que reconheceu aquele estímulo de dor do seu dedo, ele começa a reconhecer outras áreas do seu cérebro como se tivesse não só o seu dedo doendo, mas como se fosse outras partes do seu corpo também doendo. E assim, o seu cérebro começa a outras áreas, muitas áreas, detectarem dor. Ao invés de um estímulo muito simples de tato, de pressão, de calor, tudo isso ele reconhece como dor. E aí, além dessa dor específica, um simples estiramento, um simples alongamento, um simples tato aciona dor no cérebro de quem tem a fibromialgia. A causa específica da fibromialgia, ela ainda é desconhecida. Então, não se sabe por que a pessoa tem fibromialgia. De fato, o que causou aquela doença. Mas tem-se algumas hipóteses e algumas coisas que estão relacionadas com a causa da fibromialgia, mas não diretamente. E aí é o que dificulta o diagnóstico. Sabe-se, porém, que os níveis de serotonina, que são os hormônios que causam o prazer do nosso corpo, que dá a sensação de bem-estar, aquela sensação de que você... Sabe quando você faz um exercício e aí aquele cansaço gostoso, aquele relaxamento, é a serotonina que faz isso no seu corpo. E nos pacientes que têm a fibromialgia, esses níveis de serotonina, eles são muito baixos. E aí, isso é uma hipótese que foi levantada para a causa da serotonina. E que os desequilíbrios hormonais, tensão, estresse, também podem estar envolvidos no aparecimento da síndrome. Também
traumas que a pessoa que tem a fibromialgia possa ter sofrido, como acidentes de carro, algum trauma relacionado ao emocional, já síndromes do pânico ou qualquer outros tipos de doença psicológicas podem gerar a síndrome da fibromialgia. A dor da fibromialgia não é psicológica. A pessoa, ela sente a dor. Então, quando a gente fala de dor, dor é coisa séria. Quando uma pessoa reclama que ela tem dor, tem que se levar em conta a dor que aquela pessoa está sentindo. Uma coisa que eu quero deixar aqui como até um alerta para quem é da família de quem tem fibromialgia ou para médicos, profissionais da saúde que lidam com o problema, com pessoas, com pacientes que têm a fibromialgia, levem em conta a dor que essa pessoa sente. Dor é coisa séria. E o limiar de dor, ele é muito variável de pessoa para pessoa. Então, a dor que alguém sente, uma dor de cabeça que uma pessoa que não tem fibromialgia sente, é diferente de quem tem a fibromialgia e sente dor. Então, isso tem que ser levado em conta, principalmente pela família, por quem está muito próximo dessa pessoa, porque essa dor não é psicológica, ela não é fantasma, ela existe e tem como a gente prestar atenção através desses níveis cerebrais, dessa codificação da dor no cérebro de quem tem a fibromialgia. Já existem aí estudos que fazem uma ressonância magnética funcional em que compara-se o cérebro de quem tem a fibromialgia e o cérebro de quem não tem e dá o mesmo estímulo para essas duas pessoas. E quem tem a fibromialgia sente a dor muito pior em várias áreas do cérebro, como eu expliquei anteriormente. Então, dor é coisa séria. E a dor vem indicando de que realmente algo dentro do corpo não está certo. E aí quem tem a fibromialgia sente muito mais dor do que qualquer outra pessoa. Então, não é frescura e não é psicológica. A fibromialgia atinge mulheres. E 90% das pacientes têm entre 35 e 50 anos. A idade em que as taxas hormonais estão ativas e a mulher está em plena produtividade. Então aí a gente já começa a relacionar a fibromialgia nesse período em que a mulher está, vamos dizer assim, bombando. Porque ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa. E a carga emocional que ela sente e algumas doenças que ela já pode ter associada pode vir a desencadear a síndrome da fibromialgia. Então a gente percebe muito esses casos de mulheres entre 35 e 50 anos. A maioria dos casos, porém, nós já estamos observando pacientes cada vez mais jovens apresentando fibromialgia. Eu peguei um caso de uma paciente com 15 anos, pós um câncer que ela teve na garganta, que desenvolveu fibromialgia. Então, assim, pense uma pessoa com 15 anos já com fibromialgia. E é uma doença que não tem um bom prognóstico. Então, a gente precisa realmente estar muito atento e equilibrar os níveis emocionais, porque, principalmente, o emocional conta muito para fazer com que a pessoa entre em crise dolorosa por causa da fibromialgia. Bom, diante de tudo isso que a gente está vendo, ainda não existem exames laboratoriais, nem exames de imagem, como raio-x, tomografia, ressonância, para diagnosticar a síndrome. O que dificulta muito descobrir a existência da fibromialgia. E aí, o médico, o fisioterapeuta, todos os profissionais da saúde ficam confusos em dar esse diagnóstico, porque a paciente ela tem outros sintomas que parecem muito com outros tipos de doença.
Então, isso faz com que hoje os profissionais de saúde primeiro tentam buscar o diagnóstico da fibromialgia, porque como ela confunde muitos profissionais, eles tentam primeiro buscar o diagnóstico da fibromialgia, que é um diagnóstico clínico, e aí então, se não der os tender points que eu vou falar daqui a pouquinho, aí a gente começa a procurar por outras doenças, porque primeiro a gente vai nela que ela confunde muito o diagnóstico. E ele pode ser realizado por médicos reumatologistas, por fisiatras ou por neurologistas, tá? É só o médico que vai fazer realmente o diagnóstico da fisioterapia, da fibromialgia, perdão. Que vão avaliar realmente todo o aspecto clínico que a paciente está apresentando. Dentro de toda essa avaliação clínica, é feito um histórico da paciente, um histórico emocional, um histórico funcional e principalmente o médico ele faz a palpação dos 18 tender points. Esses são pontos dolorosos que tem na fibromialgia, então eles estão localizados na parte anterior do corpo e na parte posterior do corpo. Para ser diagnosticado como fibromialgia, tem que ter pelo menos 11 pontos dolorosos. E aí, juntar com toda essa história clínica que o paciente está passando para o médico e então é dado o diagnóstico da fibromialgia. Os sintomas mais comuns são dor generalizada no corpo todo e que ela volta aí num período de pelo menos 3 meses. Fadiga no corpo, fadiga muscular, falta de disposição e energia para realizar as atividades, alterações do sono, muitas pessoas podem ter insônia ou ainda dormir, mas tem aquela sensação de que quando acorda parece que não dormiu nada. Então a gente fala que é um sono pouco reparador. Tem um desconforto intestinal, sensibilidade ao fazer xixi, sente muitas dores de cabeça e aí ela pode apresentar também distúrbios emocionais e psicológicos, como depressão, isolamento, choro fácil, irritação excessiva. O tratamento da fibromialgia ele é multidisciplinar, ou seja, ele engloba vários profissionais de saúde e pode ser usado aí medicamentos que ajudem a combater os sintomas, evitar então carregar peso, fazer força, porque essa força que você faz, o seu cérebro pode reconhecer como dor. Então a gente já pede para o paciente evitar carregar peso, fugir de situações que aumentem o nível de estresse, porque isso já pode aumentar então as dores e entrar numa crise da fibromialgia. Eliminar tudo que possa perturbar o seu sono, como luz, barulho, colchão, temperatura desagradável. A gente sabe que quem tem a fibromialgia sente mais frio que as outras pessoas, então procurar um ambiente mais quente, um ambiente melhor para dormir. Procurar posições confortáveis quando permanecer sentado por muito tempo para evitar a fadiga, porque a fadiga ela acontece muito rápido. Manter um programa regular de exercícios físicos, principalmente exercícios aeróbicos. Andar de bicicleta, fazer caminhada. Não comece quando você estiver em crise. Espere a crise da fibromialgia passar e comece bem devagar uma sequência de exercícios. Tá? Então comece aí 10 minutos, depois você vai fazendo 20 minutos e vai dentro do seu limite. E aí você também, dentro da fisioterapia, você pode usar a hidroterapia. Então a gente realiza exercícios na água, com água quente, justamente porque a temperatura do corpo ela é mais baixa e a gente já vai dando conforto para o paciente. Então aí tem várias técnicas dentro da água que podem ser usadas, como a técnica de Watsu, a técnica de Bed Ragaz, que assim, dá um conforto muito bom para o paciente que tem a fibromialgia. Considere também a possibilidade de você buscar uma ajuda psicológica ou também um psicoterapeuta. Ultimamente, a gente tem notado uma melhora de 90% da qualidade de vida dos pacientes com a fibromialgia ao realizar as sessões de psicoterapia. Então, a gente percebe que não voltam os sintomas e essa paciente, ela melhora 90% a sua qualidade de vida. Então, a gente vai no foco do que a terapia
do que a pessoa apresenta, e a terapia ela é muito completa. Então fica o convite, eu sou fisioterapeuta e eu sou psicoterapeuta, e comecei a trabalhar dentro da fibromialgia justamente buscando uma alternativa para que esses pacientes busquem mais conforto, mais qualidade de vida através de uma terapia que realmente funcione. Então, considere a possibilidade de fazer as sessões de psicoterapia, que assim vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Eu quero agradecer a sua companhia, espero ter ajudado com as informações sobre terapias, sobre tudo que está saindo de novidades sobre a fibromialgia. E segunda-feira eu estou de volta, fiquem em paz, sintam-se abraçados por mim e eu volto na segunda. Muito obrigada.